Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo sobre a Rússia. É um vídeo inédito aqui no canal, vou fazer em formato de vlog. O meu notebook quebrou e ainda não consegui um outro. Então vamos lá. As fontes que eu usei é o Larousse e o Wikipedia. Então vamos lá. Vamos para iniciar o vídeo, vamos falar sobre a Idade Antiga, né, da Rússia. Os primeiros habitantes da atual Rússia surgiram, né? Apareceram por volta do final do primeiro milênio antes de Cristo. E eventualmente eles receberam influências dos citas, né? Do século VIII ao primeiro antes de Cristo. Depois dos sármatas, do segundo ao terceiro ao segundo depois de Cristo. E depois dos sármatas, né, que eu falei, eles receberam dos godos, século terceiro depois de Cristo, e por último os cazares, século sétimo, oitavo depois de Cristo. Então, esses povos, eles influenciaram, né, a Rússia, né? E dando agora um salto mais adiante, vamos ver a Rússia de Kiev, né? O Rus de Kiev. A Rússia de Kiev surgiu por volta de 882 por Oleg de Kiev, né? E a dinastia que vai surgir a primeira, a dinastia Ruíquida, é por causa de um príncipe eslavo, né? De origem russo, né? De origem vareg, né? O Rurik. Daí o nome da dinastia. Então, surgiu em 882 e depois disso teve, por exemplo, o batismo, né? Depois do Oleg, que ele governou de 882 até 912. Depois de Vladimir o Grande, se casou com Ana Porfirogênita, princesa bizantina, e teve o batismo da Rússia, né? Chamado batismo que foi introduzido à Igreja Ortodoxa. Primeiro ele foi batizado, né? E depois o resto da população foi batizada. Então, essa é a primeira fase aí da Rússia. E chegou a ter uma área de 1.300.000 quilômetros quadrados, sendo que a língua oficiais eram várias, né? O eslavo antigo, o nórdico antigo, a igreja ortodoxa, né? Como religião oficial, e grivna era a moeda oficial. Então, e eram os atuais estados da Rússia, né? O país da Rússia, né? Os países Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, né? Os países, né? O estado de Kiev. E, e eles chegaram a ter contatos comerciais, né? Fazer comércio, né? E chegaram a fazer comércio, por exemplo, passava, né? Entre os rios de Dnieper e Volga e faziam comércio com os rios do Báltico ao Balcãs, né? Depois chegou lá os povos nômades vindos da estepe, como os cumanos e os pechenegs. E aí alguns foram pro oeste, na Galícia. Daqui a pouco a Galícia não é a Galícia na Espanha, né? Galícia é um estado, uma região, né? Histórico-geográfica da Europa Centro-Oriental. Então eles foram para Galícia e Volínia, e a leste eles fundaram vários principados, né? Então já se integrou e depois ia surgir a Rússia. E esse primeiro estado russo durou 358 anos, de 882 a 1240. Depois ia vir a Rússia de Vladimir, por causa da capital chamada Vladimir, né? Porque foi Vladimir II, monômaco, também chamado de Valdemar. Então, nessa época aí, a Rússia foi atacada pelos mongóis, né? Em que eu lembro quando era adolescente, aquele documentários, quem for mais velho vai lembrar, dos anos 2000, 2005, 2006, 2007,
construindo um império, em que contava a história da Rússia e que quando os mongóis chegaram lá, conquistaram o sul da Rússia, eles, quando os cobradores de impostos, né, mongóis chegaram lá, dominaram, quer dizer, os mongóis chegaram, né, eles enviavam, né, os cobradores de impostos, uma forma de humilhar era que os czares lá, os príncipes da Rússia, tinham que, como se fosse o chapéu deles, né, dar comida nos cavalos, né, e essa situação foi, assim, humilhante, né? Dominaram por 2 séculos a Rússia, os mongóis, mas teve o Grão Príncipe de Moscou, que depois Moscou vai se tornar dos príncipes, foi fragmentar em vários principados, né? Sendo o Principado de Moscou o mais importante de todos. Então, o príncipe lá, o Dmitri, o Grão Príncipe Dmitri, eles iam deixar de ser vassalos, né, da Horda de Ouro, né, Dmitri Doskoi, né, na batalha de 1380. Mas antes, esqueci de falar, antes, nesse período aí que teve as invasões mongóis também, as cidades que não foram atacadas pela Rússia, por exemplo, né, eles foram atacados pelas ordens germânicas, os cavaleiros teutônicos, os lituanos. Então, teve a Batalha do Gelo, em que Alexander Nevsky, né, em 1242, derrotou os cavaleiros teutônicos, né, outra coisa importante da época. Então, essa batalha aí de 1380, a Batalha de Koikovo, os caras derrotaram, né, esse Dmitri, né, derrotou o Grão Príncipe de Moscou, de Dostoiévski, né, e se fragmentou em vários kanatos, né, como Astarkhan, Kazan, Crimeia, Sibéria, né, e esse período, né, ficou fragmentado a dominação mongol na Rússia, nesses kanatos, e depois ia surgir o Estado moscovita, né, século XV ao XVIII. E Moscou adquiriu supremacia, né, por causa de Moscou, sobre os demais principados, né. Vasílio II, ele, reinou de 1425 a 1462. Ele realizou uma união com a igreja, né, foi concluído em Florença. E podemos dizer também que destacar que em 1598 Moscou ele acabou sendo elevado a patriarcado, e depois ia vir o Ivan III, né, que governou de 1462 a 1505, né. Então ele ia anexar o processo de várias cidades, como Novgorod, Tver, etc, né. Então esse período, depois aí vem lá o período lá do Pedro Grande, que fundou a primeira marinha da Rússia e tudo mais, e depois disso teve a guerra com já teve a guerra com os suecos antes, lá no período da Rússia de Vladimir, né, como eu falei, né, que as cidades russas que não foram atacadas pelos mongóis tiveram que se defender ou dos lituanos, ou das ordens germânicas, ou dos suecos, né, então novamente tinham que se defender. Então, realmente é um período bem complicado, né, esses períodos aí da Idade Média da Rússia, né, tentar se defender de vários povos que estavam atacando eles por todos os lados, né, então esse é o período aí da Idade Média da Rússia. A Rússia é um país fundado basicamente pelos vikings, né, pelos nórdicos, os varegues que adentraram, né, então você sabia dessa? Os russos são descendentes dos vikings. Fica essa curiosidade para vocês. Então, e Kiev na Ucrânia que seria tipo o epicentro, né, o início da Rússia como país, como nação, né. Então é esse vídeo que eu queria fazer para vocês, nesse vídeo rápido, contando a história da Rússia medieval, uma breve história. Isso aí.
Curte, compartilhe, se inscrever. Falou!